E hoje é o seu dia de mandar perguntas sobre alimentação, nutrição, dietas e temas dessas áreas. Então, se você tem alguma dúvida, é só mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o DDD 12, número 981352908. Aparece aí para você. Ricardo, a Mariana Seixas de Pindamonhangaba. Quem come muito doce tem maior probabilidade de desenvolver o diabetes? Ou é um coletivo de hábitos que influencia no desenvolvimento da doença? Coletivo de hábitos, não só a questão de comer o doce, mas assim, uma pessoa que está acima do peso, ela já tem uma propensão maior a desenvolver o diabetes. Uma pessoa que dorme mal tem uma propensão maior a desenvolver o diabetes porque ela não consegue controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí ele gera resistência à ação da insulina. Então você produz insulina, mas o cortisol impede a ação dela. Esse cortisol a gente só produz dormindo? Não, a gente controla dormindo. Controla dormindo. A gente produz ele 24 horas do dia, só que existem os horários de pico, entre 9 e 10 da manhã e aí entre 4 e 5 da tarde. São justamente os horários que aparece aquela fome meio compulsiva, final de tarde, está correlacionado a esse pico de cortisol. Como a gente dorme mal, 66% dos brasileiros dormem mal, segundo a estatística do IBGE, nós temos 66% da população com uma tendência maior a desenvolver o diabetes. Então, o peso, a questão da insônia e o controle das emoções tem tudo a ver, o sedentarismo e o consumo dos alimentos refinados. Então, não é só o doce em si, mas é o consumo do arroz branco, da farinha branca, do macarrão branco, das massas em gerais. Tudo isso acaba contribuindo para que esse somatório de hábitos favoreça o aparecimento da doença. A genética conta um pouco também ou não? Quando a gente fala de genética, nós temos a parte que é herdada, chamada de genótipo, mas nós temos uma influência muito grande do ambiente, que é chamado de fenótipo. O fenótipo, que é o ambiente, ele tem um peso tão grande, onde 89% das doenças genéticas poderiam ser evitadas dependendo do estilo de vida que você leva. Então, assim, a parte genética tem um peso? Tem. 11% das pessoas que acabam desenvolvendo diabetes com tendência genética é porque não tinha nada que pudesse fazer. 89%, de repente, poderia fazer alguma coisa e evitar a doença. Olha que interessante. A Caroline de São Paulo gostaria de saber se a prática do jejum realmente é benéfica para o nosso corpo e quais são esses benefícios. Sim, existe benefício sim, principalmente para os órgãos da digestão que estão sobrecarregados, né? Ainda mais baseado nessa prática de comer várias vezes ao dia, você não dá tempo de descanso para os órgãos. Então, quando você faz um jejum, você tem essa possibilidade de dar esse descanso aos órgãos. E isso é benéfico, poderia ser feito uma vez por semana. Você também pode fazer um jejum que não seja de isenção completa de alimentos. Ou um jejum onde uma vez por semana, por exemplo, você tira o dia para comer só frutas, mais leve. Você vai ter a possibilidade de fazer uma diminuição de trabalho dos órgãos da digestão e isso é benéfico. Ajudaria também a você ter um processo de detoxificação, onde o seu fígado teria condições de trabalhar especificamente para detoxificar o seu organismo, ajuda no processo metabólico. Então é interessante sim. E uma prática que tem crescido ultimamente, que é o jejum intermitente, muito interessante, porém tem que fazer um ajuste, que eu não considero normal você comer o almoço e o jantar. Deveria ser o de jejum e o almoço. Por quê? O jantar é o horário onde você tem o metabolismo desacelerando. E aí você vai comer justamente nesse horário. De manhã é o horário que você mais tem gasto calórico, segundo uma pesquisa realizada pela USP há um tempo atrás. Então, se você gasta muita caloria de manhã, coma de manhã. Se você gasta bastante caloria à tarde, coma no almoço. E à noite você conseguiria já ficar sem a janta e, de repente, no máximo uma fruta ali. E seria interessante. É uma forma também de um jejum que você promove um tempo bem longo entre uma refeição e a outra, por volta aí de 12 até 18 horas.